Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando as nossas vidas, operando maravilhosamente para a honra e glória do nosso Deus, amém? É um momento assim ímpar, né? É um momento muito precioso, como diz o nosso pastor Carlos Wesley, esse momento que nós nos portamos, né? A presença do nosso Criador. Então eu quero estar orando com você, eu quero estar clamando com você nessa manhã, para que Deus esteja aí operando maravilhosamente na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, Ele é maravilhoso. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Até que o Senhor tem nos transformado, ó Pai. As Tuas beneficências, ó Pai, são tão grandes, ó Pai, imagináveis, ó Pai. Oh Deus, como é bom estar na Tua presença, poder Te adorar, poder Te buscar e dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia de hoje. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos nossos amados irmãos, ó Pai e irmãs, Senhor Deus, pelo dia tão lindo, ó Pai, que o Senhor nos fizeste. Abençoa, Senhor Deus, o nosso dia, o nosso ir, nosso vir, tudo, ó Pai, que temos feito, que seja para a honra e para a glória do Teu maravilhoso nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Darcília, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado aos nossos amados irmãos e amigos também aqui do Kauai, que Deus esteja operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um tempo assim maravilhoso de nós estarmos buscando a presença desse Deus tão bom, amém? Então eu quero estar colocando em dia aí as nossas aulas dominicais que nós perdemos aí. Eu estive um pouco doente no início do ano e não pude estar dando as aulas, e eu quero estar colocando em dia no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a forma de eu estar colocando em dia é dando as aulas assim, dias após dias, e nos momentos assim que eu tiver aí a oportunidade. Eu tenho oportunidade hoje de estar dando essa aula é do dia 2 de abril de 2023, amém? A lição 1, quando a família age por conta própria, amém? O texto diz assim: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, assim diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A verdade prática, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis e nós precisamos dar a mão à palmatória. É realmente difícil, né? Então, leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3 e 16, do 1 ao 5. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da terra, da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis agora 16,
versículo 1. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não gerava-lhe filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor te tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a seu marido. Ao fim de 10 anos, Abraão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Saraí a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, que pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou desprezada, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Que dor, né? Que situação difícil Sara se colocou. Mas Deus, ele tem os seus meios de livrar, e ele vai entrar com providências na vida dessa família. Amém? Introdução. Ao longo do trimestre, estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especialmente, ponderamos que, diferentemente entre outros trimestres, os assuntos referem-se ao problema do cotidiano familiar. Veremos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldia, porfias, mentira, mágoas e educação de filhos, dentre outros assuntos. Nessa lição, especialmente, focaremos nas atitudes precipitadas de Sara e Abraão, ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus e agirem por conta própria, ajudando-o no cumprimento da promessa. Veremos as consequências do quanto deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz de um coração enganoso. Deus, ele faz promessas a Abraão. O encontro de Deus com Abraão. Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã. Em Gênesis capítulo 11, versículo 31, em Gênesis 12, 1 ao 4. Entretanto, o casal Abraão e Sara, eles não tinham filhos. No capítulo 12 de Gênesis, o patriarca de 75 anos de idade, quando Deus lhe prometeu uma grande descendência, Gênesis capítulo 12, versículo 4, no capítulo 15, o Senhor lhe fez a promessa específica de que um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Assim podemos dizer que Abraão esperou por 25 anos pelo cumprimento da promessa divina. A dúvida diante da esperança. Após a promessa de uma descendência, veio uma preocupação a Abraão. Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Está em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abraão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Saraí era estéril. Não é diferente conosco também, às vezes somos bloqueados por dúvidas
que nos impede de, pela fé, enxergar a operação sobrenatural do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Mas nós temos, amados irmãos e amadas irmãs, confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa vida, ela é feita de esperança, amados irmãos. Nós precisamos entender que Deus, Ele entrará com providências na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Como vimos, Gênesis capítulo 15, versículo 4, traz a promessa de um filho no versículo 7. O Senhor diz, eu sou o Senhor, Gênesis capítulo 15, versículo 7, de modo que ele desfez as preocupações do patriarca, especificando uma promessa. Este não será o teu herdeiro, Ismael, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro, Isaque, Gênesis capítulo 15, versículo 4. Aqui Deus está afirmando a Abraão que suas promessas têm base no próprio caráter, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria. Número capítulo 23, versículo 19. Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89, 34. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Saraí confiança da promessa que ele fez, que ele recebeu de Deus. Amém? Então a sinopse do texto 1 diz assim, Deus fez promessa, uma grande promessa a Abraão, que ele teria uma grande descendência. A espera acabou gerando dúvida, mas o Senhor garante aquilo que promete. Texto 2, interferência do plano, aleluia, no plano de Deus. Primeiro, a tentativa de Saraí em ajudar a Deus. Pelo processo natural, Saraí não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. Naquele complexo, ou melhor dizendo, naquele contexto, ela estava ainda com idade avançada, por isso Saraí persuadiu a Abraão de que melhor, aleluia, forma de ele ter um herdeiro seria tomar a sua serva egípcia, Agar, e com ela conceber um filho. Gênesis capítulo 16, verso 2. Naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Essa tentativa de ajudar a Deus no cumprimento da promessa de um filho foi uma atitude precipitada de Abraão na vida conjugal. É importante que o casal crente consulte a Deus em tudo nesse sentido. Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele, aleluia, cumpre a sua palavra. Nada, aleluia, ele deixa de cumprir na minha vida e na sua vida. Diz assim, os dois vacilam na fé. No capítulo 15, Abraão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, porque ele preferiu ouvir a voz da sua mulher, conforme Gênesis capítulo 16, 12. E ouviu Abraão a voz de Saraí. A verdade é que, diante da reclamação da sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre de ambos, que gerariam um filho conforme a promessa de Deus. Os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram à lógica meramente humana. Devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, pois isso pode significar o desvio da vontade, aleluia, divina. Não podemos, por causa de
uma decisão precipitada, querer intervir no plano original do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando aí a nossa amada irmã Maria do Socorro. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Então, o problema da precipitação de Sarai: abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir, aleluia, o seu marido à mesma atitude equivocada, incrédula. Ao afastar-se da dependência de Deus, o casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas das suas vidas. Agar engravidou e teve o filho que Abraão, aleluia, sonhava ter, mas provocou conflito familiar histórico entre Abraão e Sarai, entre Sarai e Agar, e posteriormente entre os filhos ambos, Ismael e Isaque. Muitos conflitos são gerados nos lares por causa da atitude de precipitação da parte dos cônjuges. A consequência dessa precipitação de Abraão permanece até hoje, com as sementes de Ismael e Isaque, ou seja, judeus e árabes. Sinopse 2. A precipitação de Sarai gerou consequências na família que rebelaram até os dias atuais entre duas nações. Auxílio teológico: a esposa substituta. O tempo passou e Sarai continuava sem filhos. Deus não prometeu que o filho seria de Agar. Deus não prometeu que o filho dela seria de Agar. E o problema de uma promessa não cumprida permanecia na opinião de Sarai. A resposta era costume da pátria de onde vieram. Este costume dizia que a esposa sem filhos tem de oferecer ao marido uma criada para servir no lugar dela. A descendência seria considerada sua. Sarai tinha uma serva egípcia, Agar, que ela ofereceu a Abraão. Abraão aceitou a oferta e pouco tempo depois Agar teve um filho. Emoções profundas, intensas no coração de cada participante estavam emaranhadas com o problema de interpretar uma promessa divina por meio das providências legais. Agar ficou arrogante com a sua senhora e Sarai ficou amarga e abusiva. Indo ao marido, ela o acusou de privá-la dos direitos básicos de esposa e exigiu que tomasse uma atitude. Era contrário ao costume da pátria, de onde vieram as esposas servas mostrarem desrespeito à esposa principal. Abraão recusou punir a Agar, mas permitiu que Sarai agisse como quisesse. Ampliando o conhecimento. Senhor, o Senhor me tem impedido de gerar. Entre o povo da Mesopotâmia, o costume quando a esposa era estéril era deixar a sua serva que tivesse filho com seu esposo. Esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Apesar de existir então esse costume, a tentativa de Abraão e Sarai de terem filhos através da união de Abraão com Agar não teve aprovação de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24. O Novo Testamento fala do filho de Agar sendo o produto do esforço humano. Amplie mais o seu conhecimento, buscando as referências bíblicas a respeito de tudo isso. As consequências de uma decisão precipitada.
O conflito na família de Abraão, a precipitação do casal acabou criando o conflito entre Abraão e Sarai, provocado pela nova situação. Aqui se submeteu a Agar, discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada dentro da casa de Abraão, visto que ela estava dando atenção especiais, para com ela, por causa do seu filho em seu ventre, provocou ciúmes em Sara. Esta então começou a hostilizar sua serva. Gênesis capítulo 16, versículo 4 ao versículo 6. Essa situação ficou bem difícil dentro da casa do patriarca. A franqueza de Abraão, depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela a fraqueza e carnalidade, não teve firmeza para persuadir Sarai diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus, em as suas promessas. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas. Há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre a nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 15 ao versículo 18. Uma opinião equivocada acerca de Deus, quando Sarai diz a Abraão: o Senhor me tem impedido de gerar. Parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Gênesis capítulo 16, verso 2. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para cumprimento da divina promessa. Um parênteses aqui. Deus havia prometido a Sarai que ela seria mãe de muitas nações. Mas ela, vendo o tardar da promessa, ela pegou e colocou Agar no seu lugar. Quantos de nós temos colocado outras pessoas em nossos lugares? Mas Deus está falando: é contigo que eu tenho a promessa. É contigo que eu vou resolver essa questão. Você é o meu escolhido, você é minha escolhida. Deus teve que trazer conserto nessa situação que um homem errou. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu sei, Deus, que tem sido difícil, eu sei que tem sido uma empreitada terribilíssima, mas o Senhor, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se levantará em meu favor. E eu verei a tua mão poderosa agindo com poder e glória na minha vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, usando com Agar para com meio de cumprimento da divina promessa. Seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Nesse sentido, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente como Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão. No que dizia, portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas, e por isso não podem deixar de governá-la com sabedoria. A sinopse do texto 2 diz assim: uma decisão precipitada gera consequências que vão desde os conflitos na família
a equívocos acerca do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Auxílio teológico, consequências da união de Abraão com Agar. Aqui temos as más consciências imediatas do infeliz casamento de Abraão com Agar. Um grande mal se produz rapidamente quando nós não agimos bem. O pecado e os problemas estão à porta e podemos agradecer a nós mesmos pela culpa e pela tristeza que nos acompanha quando saímos do caminho do nosso dever. Veja isso nessa história. Saraí é desprezada e dessa maneira sente provocada e se irrita. Tão logo Agar percebe estar grávida de um filho do seu senhor, passa a considerar a sua senhora com desprezo, talvez criticando-a pela sua esterilidade, insultando-a para irritá-la. Como em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, ela estava se gabando das perspectivas que tinha de trazer um herdeiro a Abraão para aquela boa terra e para o cumprimento da promessa. Agora ela se julga uma mulher melhor do que Saraí, mais favorecida pelo céu e com probabilidade de ser mais amada por Abraão, e por isso já não é mais submissa como costumava ser. Observe os espíritos, pessoas inferiores e servis, quando favorecidas, promovidos, seja por Deus ou pelo homem, podem se tornar arrogantes, insolentes e esquecer seu lugar e origem. Veja Provérbios capítulo 29, 21, 30, 21, 23. É difícil atribuir a honra àqueles que realmente devem ser honrados. Nós sofremos com razão por causa daqueles a quem agradamos de maneira pecaminosa. E é justo que Deus converta em instrumentos de nossas aflições aqueles os quais tornamos instrumentos do nosso pecado e que nos aprisione nos nossos próprios maus conselhos. O que resolve a pedra, o que nos revolve a pedra, está sobre ele rolará. Esta sobre ele rolará. Conclusão. Esta lição ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferências no cumprimento dessas promessas. Vimos que esse tipo de atitude trouxe consequências graves para a família de Abraão. Que Deus nos livre de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que sua vontade é boa, perfeita e agradável, conforme está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Revisando o conteúdo. Quanto tempo Abraão esperou para o cumprimento da promessa? Abraão esperou por 25 anos o cumprimento da promessa divina. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão é um homem de fé. Porque no capítulo 16, a situação muda completamente. A situação muda completamente porque ele preferiu ouvir a voz da sua esposa. 3. Porque Saraí persuadiu a Abraão que a melhor forma de ter um herdeiro seria tomar a serva egípcia Agar por mulher.
porque Saraí não podia gerar filhos por causa da sua esterilidade. E naquele contexto ela estava com idade já bem avançada. 4. Quais elementos suscitados que deixaram quais elementos suscitados que deixaram a casa de Abraão em uma situação insustentável, discórdia e desarmonia. 5. Para qual lição preciosa precisamos atentar? Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podemos deixar de governá-la com sabedoria. 1 Timóteo capítulo 3, 5 e 6. Amém? Então, mais uma lição da escola dominical. Que Deus esteja aí abençoando a minha vida, abençoando a tua vida. Que sejamos uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui no Kauai, nós estamos com 928 pessoas, né? Muda a cada momento. E quando terminarmos aqui, nós estaremos com mais de 1000 pessoas. É muito bom nós estarmos falando do poder sobrenatural de Deus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado pelas tuas mãos potentes, pelos teus cuidados. Até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E a tua boa mão tem sido conosco. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai. Dando um sábado abençoadíssimo, ó Pai, livrando de todo mal, Pai, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da tua glória sobre todos os teus filhos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos ensinando, ó Pai, a tratar com a nossa família, Senhor Deus, a tratar com os nossos filhos e filhas, para a honra e glória do teu poderoso nome. Amém e amém. Amém? Deus abençoe aos meus amados irmãos, fica na paz e até amanhã, se Deus quiser, quando nós estaremos juntos novamente. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando a cada um de vocês, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então um abração aí para os amados irmãos, um abraço aí, diaconisa Darcília, Deus esteja abençoando, um ótimo final de semana para todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.